Olá, meus amores, sejam bem-vindos à nossa aula de história, né? E a gente vai começar ali, né, já revisando o nosso conteúdo de primeiros contatos com os indígenas e também continuando com algumas informações novas. Lembrando que é o conteúdo do TD dessa semana de história, tá? Então, vocês vão ter que focar aqui. Vamos relembrar, tá? Para que vocês consigam fazer a atividade direitinho. Olha aqui, a primeira informação que a gente tem mais importante, que é o que? Sobre a chegada deles, né? Esse primeiro contato com os indígenas nada mais é do que a chegada dos portugueses, né? No território brasileiro. E aqui diz que em 1500 os primeiros portugueses, né, que desembarcaram no Novo Mundo, certo? Que no caso é a América, tomaram posse das terras. Logo em seguida tiveram os primeiros contatos com os indígenas, né, designados pelos portugueses de selvagens, certo? Designados, que ele quer dizer o que? Como eles chamavam, tá? À primeira vista, quando eles viram aquelas pessoas, né, geralmente nus, né, com hábitos totalmente diferentes do deles, né, ali no meio da mata, né, vivendo daquela forma, eles chamaram de selvagens, tá? Alguns historiadores chamaram o primeiro contato entre os portugueses e indígenas de encontro de culturas, tá? Como uma tentativa de amenizar e adoçar as péssimas relações que foram mantidas. Mas percebemos que o início do processo de colonização portuguesa foi um desencontro de culturas, que mais correspondeu ao processo de extermínio e submissão dos indígenas, né? Tanto por meio dos conflitos com os portugueses, quanto pelas doenças trazidas por estes, como a gripe, a varíola e a tuberculose. Então, os historiadores chamaram de encontro de culturas, né? Que foi esse encontro, né, da cultura indígena com a cultura europeia, digamos assim. Mas, né, de acordo com o que nós já sabemos, não foi bem um encontro, mas um desencontro, já que depois de um tempo toda a cultura indígena foi, né, aos poucos sendo discriminadas, né, e os portugueses tentaram, não só os portugueses, né, mas todos os europeus que chegaram a vir às terras, né, posteriormente, todos queriam converter os índios, né, para a sua religião, para as suas crenças, e isso, de todo modo, é uma forma de discriminar a cultura indígena, porque eles já tinham suas próprias crenças, né, e essas crenças foram completamente ignoradas, certo? E isso é uma forma de matar a cultura indígena, né, como também foram muito discriminados por andarem nus, né, por ter esse hábito de vida mais natural, né, mais nativo, mais próximo da natureza, certo? Então, de todo modo, como diz aqui, não foi bem um encontro de culturas, mas um desencontro de culturas, certo? Só que o termo realmente usado pelos historiadores é encontro de culturas, certo? Aqui, ó, tá dizendo também sobre o extermínio, né, e a dominação que se abateu sobre os indígenas, né? Tanto o extermínio quanto a submissão, né, que no caso eles foram feitos de escravos. Isso aconteceu pelos conflitos, né? Os portugueses, né, batalharam com os indígenas em troca do trabalho escravo, né, e também para matar, né, e por fim, há alguns que estavam se colocando contra, né, o trabalho, contra ser escravizado, certo? Então houve muitos conflitos entre portugueses e indígenas, e também, gente, as doenças acarretaram muitas mortes, né, e quase dizimando povos e tribos indígenas inteiras, porque eles não tinham essas doenças, né? Eles não tinham imunidade suficiente para lidar com essas doenças. Então, doenças como gripe, varíola, tuberculose matavam, né, muito facilmente os indígenas, certo? Já ali, né, no século, a gente está falando ainda do século XVI, poucos empreendimentos foram efetivados no território colonial. As principais realizações portuguesas utilizando a mão de obra indígena e escrava foram nomear algumas localidades no litoral,
confirmar a existência do pau-brasil e construir algumas feitorias. Então, usando a mão de obra escrava dos indígenas, né, como eu falei, eles foram forçados a trabalhar, muitos foram contra, né, mas por conta do embate, né, e da grande força dos europeus, né, até mesmo por armamentos, eles tinham muito mais poder, né, tinham mais poder e tinham mais ferramentas para poder dominar os indígenas. Então eles conseguiam dominar muitos deles, né, e torná-los escravos. E foi graças a essa dominação, né, a essa mão de obra escrava dos indígenas, que os portugueses conseguiram nomear algumas propriedades, algumas localidades no litoral, ou seja, torná-los deles, né, dominar alguns lugares, confirmar a existência do pau-brasil, né, como vocês sabem, já falou sobre o pau-brasil, que é uma árvore, né, de onde se tirava uma tintura cor de brasa, que foi muito requisitada pelos europeus. E também com a ajuda da mão de obra escrava, né, dos indígenas, eles conseguiram construir algumas feitorias, né, construir algumas coisas próprias do domínio português, certo? A gente viu também, né, na última aula sobre a relação do povo indígena com o meio ambiente, né? E o que a gente viu? Que a relação dos indígenas que habitavam o Brasil com a natureza era muito forte. Até hoje a gente sabe que é uma tradição dos indígenas esse contato direto com a natureza, né? Em tudo que os indígenas faziam, utilizavam coisas da natureza. Vale lembrar que eles respeitavam muito o meio ambiente, retirando dele somente o necessário para a sua sobrevivência. Eles viviam da caça, né, da pesca, da domesticação de alguns animais e da agricultura. Os indígenas domesticavam animais de pequeno porte, como o porco do mato e a capivara. Não conheciam o cavalo, o boi e a galinha. Então aqui está falando um pouco, né, sobre o que a gente já sabe, essa relação muito forte dos indígenas com a natureza, né, e esse respeito que eles têm pela natureza, né, de apenas retirar aquilo que eles precisam para sobreviver, né, eles não chegam a desmatar as matas, eles não chegam a causar grandes danos, a causar danos na natureza, na verdade. E a gente sabe que as atividades, né, que os indígenas desenvolviam para a sua sobrevivência era o quê? A caça, a pesca e a domesticação de animais, né, e também a agricultura, certo? Essas eram as atividades que eles utilizavam para poder sobreviver, certo? E aqui, como ele está falando, eles domesticavam alguns animais que podem ser até considerados selvagens, né? Na verdade são animais silvestres, né? Porco do mato e capivara, porque eles ainda não conheciam o cavalo, o boi, a galinha, esses animais que são mais acostumados ao ambiente doméstico, eles não eram doméstico, que eu digo, né? A domesticação, tá ali sobre o comando de uma pessoa, os indígenas ainda não conheciam, né? Então eles domesticavam esses animais exóticos. E a gente vai ter o nosso TD, né? Como vocês sabem, né? Sobre esse conteúdo, então vocês revisem, deem uma olhada ali de novo, tá? Tudo que a gente viu aqui nessa aula vai cair lá no TD, tá bom? Então, meus amores, é isso. Um beijo, se cuidem e até a próxima aula.